Hoje, você vai aprender a história dos 3 patriarcas da Bíblia. De uma forma que talvez você nunca viu. Fique até o final do vídeo. Tenho certeza que você vai ser impactado com o que você vai aprender. Tudo começou com um chamado, inesperado, disruptivo e profundamente transformador. Em Gênesis, encontramos o momento crucial que define a jornada de Abraão. Deus disse: "Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção." Com essas palavras, o Senhor não apenas desafiava Abraão a abandonar tudo que conhecia, mas o convidava a uma jornada de fé radical, onde a única garantia era a promessa divina. A importância desse chamado não pode ser subestimada. Abraão, cujo nome ainda era Abrão, vivia em Ur dos Caldeus, uma das cidades mais desenvolvidas da antiga Mesopotâmia, conhecida por sua rica cultura, economia próspera e sociedade politeísta. Ele não era um jovem aventureiro sem raízes. Era um homem de 75 anos, com uma vida já estabelecida, uma esposa, Sarai, e uma herança cultural profundamente arraigada no politeísmo de sua terra natal. No contexto histórico, esse chamado significava deixar para trás não apenas conforto e estabilidade, mas também a sua identidade social e religiosa. Este convite representa um momento chave na narrativa bíblica de aliança. Abraão é, em essência, o primeiro a responder ao chamado de Deus para formar um relacionamento pessoal, baseado não em rituais religiosos estabelecidos, mas em fé pura e obediência. A fé de Abraão, que o levou a deixar Ur e se dirigir a uma terra desconhecida, é frequentemente destacada como o modelo de fé verdadeira no Novo Testamento. Abraão não tinha mapas, guias ou qualquer garantia tangível de sucesso. Tudo que ele tinha era a palavra de Deus, e isso foi suficiente para ele. Historicamente, o contexto em que Abraão viveu era o de uma época de expansão urbana e desenvolvimento cultural na Mesopotâmia. Ur, a cidade que Abraão deixou, era um centro comercial e religioso. A civilização suméria, que dominava a região, tinha um complexo sistema de crenças e adoração a deuses como Nana, o deus da lua, que regia o calendário e a agricultura. Para Abrão, deixar essa cultura estabelecida para seguir um Deus invisível, que lhe prometia uma terra distante, era uma quebra radical com o status quo. Esse rompimento cultural e religioso é o que marca o início do monoteísmo bíblico, que viria a ser central nas tradições judaica, cristã e islâmica. A promessa de Deus era grandiosa, mas também desafiadora. "Farei de ti uma grande nação" soava quase impossível para um homem sem filhos, casado com uma mulher estéril. Sarai, sua esposa, não podia conceber, e ambos já estavam avançados em idade. Ainda assim, Deus prometeu não apenas descendência, mas uma nação inteira surgindo de Abraão. Esse aspecto da promessa revela um dos temas centrais da teologia do Antigo Testamento: a soberania e o poder de Deus em operar onde as possibilidades humanas falham. É um lembrete de que o plano divino transcende as limitações naturais e que a obediência a Deus abre portas para o impossível. Além da promessa de descendência, Deus também prometeu a Abraão uma terra, Canaã. No entanto, Abraão nunca realmente possuía essa terra durante sua vida. Ele viveu como um estrangeiro, movendo-se de lugar em lugar, muitas vezes em tendas. Este aspecto da narrativa de Abraão é uma metáfora teológica para a peregrinação da fé. Mesmo quando não vemos a concretização imediata das promessas divinas, somos chamados a caminhar com Deus, confiando que Ele cumprirá o que prometeu, ainda que não em nosso tempo. Como Hebreus afirma, todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe. A promessa de que Abraão seria uma bênção para todas as nações aponta para algo muito maior do que a mera fundação de uma nação terrestre. Teologicamente, essa promessa é vista como um prenúncio do plano de salvação universal de Deus. Através da descendência de Abraão, que culmina em Jesus Cristo, todas as nações da terra seriam abençoadas. O apóstolo Paulo retoma essa ideia em Gálatas.
quando afirma que a Escritura previu que Deus justificaria os gentios pela fé e anunciou o Evangelho de antemão a Abraão, dizendo: em ti serão benditas todas as nações. Outro ponto significativo na narrativa de Abraão é a obediência sem questionamento. Quando Deus lhe ordena que saia de sua terra, não há registro de objeções ou perguntas. A obediência de Abraão, muitas vezes chamada de fé cega, não era irracional, mas baseada na confiança no caráter de Deus. Esse tipo de fé é algo que a teologia cristã chama de fé justificada. Uma fé que confia em Deus, mesmo sem ver o resultado imediato. Em Romanos 4, Paulo usa Abraão como o exemplo máximo de justificação pela fé, afirmando que foi a confiança de Abraão em Deus que lhe foi imputada como justiça. Abraão também representa a ideia de ser um estrangeiro no mundo. Ao deixar sua terra natal, ele tornou-se um peregrino, simbolizando o que os crentes vivenciam em sua caminhada de fé. Essa confiança inabalável de Abraão é fundamental para entender o pacto. A promessa de Deus não dependia da força ou da capacidade de Abraão, mas da fidelidade de Deus em cumprir sua palavra. Em Gênesis 15, Abraão expressa sua preocupação a Deus, dizendo: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos? Deus então reafirma sua promessa, levando Abraão para fora de sua tenda e dizendo: olha para o céu e conta as estrelas, se é que o podes. Assim será a tua descendência. E o versículo 6 nos dá uma das declarações mais poderosas da Bíblia. E Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Esse ato de crer sem ver, de confiar no impossível, é o que define o pacto entre Deus e Abraão. Não era simplesmente uma promessa de terras ou descendência. Era uma aliança fundamentada na fé. Em Gênesis 15, o pacto é formalizado entre Deus e Abraão. Ali encontramos uma cerimônia altamente simbólica e profundamente significativa. Deus ordena a Abraão que traga vários animais: uma novilha, uma cabra, um carneiro, uma rola e um pombinho. Abraão corta os animais ao meio e os coloca em frente um ao outro, criando um caminho entre as carcaças. Este era um ritual comum nas culturas antigas para selar acordos, onde ambas as partes passavam entre os animais partidos, simbolizando que, se uma das partes quebrasse o pacto, o destino delas seria semelhante ao dos animais. No entanto, algo surpreendente acontece aqui. Quando o sol se põe e Abraão adormece, uma escuridão terrível cai sobre ele. Em seguida, ele vê uma tocha flamejante e uma fornalha fumegante passando entre os pedaços dos animais. Aqui está a parte crucial. Abraão não passa entre os animais, apenas Deus, representado pela tocha e pela fumaça. Este é um sinal claro de que o pacto não depende da fidelidade de Abraão, mas unicamente da fidelidade de Deus. Ele toma sobre si a total responsabilidade de cumprir a promessa, independentemente da fraqueza humana. A teologia vê aqui uma antecipação do sacrifício de Cristo, que cumpriria a aliança de Deus em sua totalidade. A aliança entre Deus e Abraão é reafirmada em Gênesis capítulo 17, com um desenvolvimento adicional, o sinal da circuncisão. Deus muda o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de uma multidão, e estabelece a circuncisão como o sinal físico da aliança entre Deus e Abraão, e sua descendência. Cada homem da casa de Abraão, e todo menino nascido em sua linhagem, deveria ser circuncidado como um sinal permanente da aliança. A circuncisão não era uma prática exclusiva dos israelitas. Outras culturas antigas também a praticavam, mas para Abraão e seus descendentes, ela assumia um significado teológico único. Era um lembrete constante de que eles eram um povo separado para Deus, portadores de sua promessa. Mais tarde, os profetas falaram da circuncisão como algo que deveria acontecer não apenas no corpo, mas também no coração, antecipando a transformação espiritual que Cristo traria. No Novo Testamento, a circuncisão física perde seu status como sinal da aliança para os crentes gentios, e Paulo fala da circuncisão do coração como o verdadeiro sinal de pertencer a Deus. A chegada de Isaque é a primeira evidência concreta de que Deus é fiel às suas promessas.
Quando Abraão e Sara receberam a notícia de que teriam um filho, já estavam em idade avançada. Abraão com 100 anos e Sara com 90 anos. Humanamente falando, era impossível para um casal nessa idade ter filhos. Sara, inclusive, riu da ideia. E é por isso que o nome de Isaque significa riso. Deus, em sua infinita sabedoria e humor divino, transforma o ceticismo em alegria, provando que Ele é soberano sobre todas as circunstâncias, mesmo aquelas que parecem impossíveis. Aqui reside um tema central na história de Isaque, a manifestação de Deus em meio à improbabilidade. Historicamente, o nascimento de Isaque é um ponto de virada na narrativa patriarcal, pois ele é o primeiro fruto direto da promessa. Ele simboliza a continuidade da linhagem que levaria ao surgimento da nação de Israel. Teologicamente, Isaque não é apenas um filho. Ele é o cumprimento parcial do pacto que Deus fez com Abraão e, como tal, o primeiro elo concreto de uma linhagem que culminaria na vinda do Messias. No entanto, o nascimento de Isaque também traz tensão. Agar e seu filho Ismael, que havia sido concebido por iniciativa de Sara como uma solução humana para a promessa, são expulsos da casa de Abraão. Esse evento, além de ser um reflexo da natureza humana em tentar forçar o cumprimento das promessas de Deus, também marca uma linha divisória clara entre o que é gerado pela fé e o que é gerado pela carne. A partir desse momento, Isaque se torna o único herdeiro legítimo, e o drama da promessa se intensifica. A narrativa de Isaque chega a um dos seus momentos mais dramáticos e desconcertantes em Gênesis 22, quando Deus testa Abraão, pedindo-lhe que sacrifique seu filho no Monte Moriá. Esta passagem é um dos episódios mais discutidos e analisados da Bíblia, tanto do ponto de vista teológico quanto histórico. A aparente contradição entre a promessa de Deus, de que por meio de Isaque Abraão teria uma descendência incontável, e a ordem de sacrificar o próprio filho, desafia a lógica e a compreensão humanas. No entanto, é precisamente esse paradoxo que realça a natureza da fé bíblica. A obediência de Abraão, mesmo diante de uma ordem que parecia anular a promessa de Deus, demonstra uma confiança inabalável no caráter divino. Em Hebreus, o autor reflete sobre essa passagem, explicando que Abraão acreditava que Deus poderia ressuscitar Isaque dos mortos, se fosse necessário. Esse detalhe teológico é crucial. Para Abraão, Deus não era apenas capaz de prometer, mas também de ressuscitar e restaurar. A cena do sacrifício é rica em simbolismo. Isaque, que carrega a lenha para o holocausto, é uma figura que prenuncia o próprio Cristo, que carregaria a cruz em sua jornada até o Calvário. A madeira que Isaque carrega representa o instrumento de sacrifício, e sua submissão ao seu pai ecoa a obediência de Cristo ao Pai Celestial. No último momento, quando Abraão está prestes a sacrificar seu filho, um anjo do Senhor o interrompe, e um carneiro é providenciado como substituto. Esse ato de substituição ressoa profundamente na teologia cristã, onde Cristo se torna o sacrifício substitutivo por toda a humanidade. Historicamente, esse evento também tem profundas implicações na tradição judaica, sendo considerado um dos maiores testes de fé da vida de Abraão. O local do sacrifício, o Monte Moriá, é associado a Jerusalém e, segundo a tradição rabínica, acredita-se que o Templo de Salomão foi construído nesse mesmo lugar, reforçando ainda mais a conexão entre o sacrifício de Isaque e o futuro da nação de Israel. Após o dramático evento no Monte Moriá, Isaque assume sua posição como herdeiro legítimo da promessa. No entanto, sua vida é muitas vezes vista como relativamente tranquila, especialmente quando comparada às de seu pai, Abraão, e de seu filho, Jacó. Mas essa aparente tranquilidade não deve ser subestimada. Isaque desempenha um papel vital na continuidade da promessa, e sua vida reflete uma nova fase na relação entre Deus e os patriarcas. Um dos momentos importantes na vida de Isaque é seu casamento com Rebeca, uma união arranjada por Abraão, que enviou seu servo à sua terra natal para encontrar uma esposa adequada. O casamento de Isaque e Rebeca é, por si só, um evento de grande significado. Rebeca era estéril, assim como Sara havia sido.
E foi somente depois de Isaque orar ao Senhor que ela concebeu. Aqui, mais uma vez, vemos o padrão divino de agir através do impossível. A esterilidade, tanto de Sara quanto de Rebeca, destaca a intervenção sobrenatural de Deus na continuidade da aliança. Não há dúvida de que a linhagem da promessa era mantida unicamente pelo poder divino. Teologicamente, o casamento de Isaque também aponta para o cuidado providencial de Deus. A escolha de Rebeca entre os parentes de Abraão, em vez de entre os cananeus, assegura que a linhagem abraâmica mantenha sua pureza e sua distinção como o povo de Deus. Esse cuidado em preservar a linhagem é um tema recorrente na Bíblia, e o casamento de Isaque e Rebeca é um marco nessa narrativa. No entanto, o nascimento dos gêmeos, Esaú e Jacó, traz novos desafios para Isaque. Embora Esaú fosse o primogênito, Deus já havia declarado que o mais velho servirá ao mais novo. Uma declaração que introduz um novo capítulo na história patriarcal e estabelece as bases para o próximo grande drama familiar, a luta pela primogenitura. Quando pensamos em Jacó e Esaú, inevitavelmente somos conduzidos a um dos dramas familiares mais profundos e complexos das Escrituras. Desde o ventre, esses gêmeos protagonizam uma rivalidade que não apenas ecoaria ao longo de suas vidas, mas também moldaria o destino de nações inteiras. A narrativa de Jacó e Esaú é carregada de simbolismo, promessas, enganos e a misteriosa providência divina, que se manifesta de maneiras muitas vezes incompreensíveis para o entendimento humano. Antes mesmo de nascerem, Deus já havia revelado que os dois irmãos simbolizavam mais do que um simples conflito familiar. Eles representavam duas nações em luta, e de forma surpreendente, o mais velho serviria ao mais novo. A profecia dada a Rebeca durante sua gravidez revela o que está por vir. Esaú, o primogênito, não seria o herdeiro da promessa. Desde o início, Deus quebra as expectativas humanas ao escolher o improvável. A primogenitura, algo altamente valorizado nas culturas antigas e profundamente enraizada no direito de nascimento, seria desafiada e invertida por um decreto divino. Na história de Jacó e Esaú, vemos o começo de um padrão que se repetiria em toda a narrativa bíblica. Deus não escolhe o mais forte, o mais óbvio, ou o que parece destinado ao sucesso aos olhos humanos. Jacó, o mais jovem e o mais astuto, seria o veículo da promessa, enquanto Esaú, o forte caçador e favorito de seu pai, perderia sua posição privilegiada. Essa inversão de expectativas e papéis reflete a soberania de Deus na escolha daqueles por quem ele cumpre seus propósitos. Historicamente, a questão da primogenitura era de extrema importância. Nos tempos antigos, o primogênito herdava não apenas a maior parte da propriedade familiar, mas também a liderança e a responsabilidade de manter o legado da família. Para Esaú, essa herança era um direito de nascença. Para Jacó, era algo que deveria ser conquistado. No entanto, como veremos, a obtenção dessa primogenitura não seria um simples direito de reivindicação, mas envolveria um enredo de astúcia, manipulação e, paradoxalmente, o cumprimento da vontade de Deus. A narrativa do nascimento de Jacó e Esaú já antecipa o conflito entre os dois. Esaú nasce primeiro, com Jacó agarrando seu calcanhar, como se estivesse tentando evitar que seu irmão o superasse desde o início. Esse detalhe aparentemente simples carrega um profundo simbolismo. O nome Jacó, que significa aquele que agarra o calcanhar, ou suplantador, já prenuncia seu caráter e o papel que ele desempenhará. Jacó será aquele que, por meio de engano e manipulação, tomará aquilo que, aos olhos humanos, não lhe pertencia. No contexto histórico e cultural do Antigo Oriente Próximo, essa cena de nascimento poderia ser vista como uma luta pelo status, pela bênção e pela posição dentro da família. O calcanhar, na cultura hebraica, era frequentemente associado à vulnerabilidade e à traição. Assim, o gesto de Jacó ao nascer não apenas marca o início de uma vida de lutas, mas também sugere a natureza de suas futuras ações. Ele seria um homem de ambição, disposto a fazer o que fosse necessário para alcançar seus objetivos. Um dos eventos mais cruciais na história de Jacó e Esaú
é a venda da primogenitura. A cena em que Esaú vende seus direitos de primogênito por um simples prato de lentilhas é tanto simbólica quanto profundamente reveladora sobre o caráter de ambos os irmãos. Esaú, cansado e faminto após um dia de caça, desdenha seu direito de nascimento e o troca por uma satisfação momentânea. Jacó, por outro lado, aproveita a oportunidade, revelando sua astúcia e desejo implacável de garantir a bênção. Teologicamente, esse evento é frequentemente interpretado como uma demonstração da falha de Esaú em valorizar as bênçãos espirituais e o pacto divino. A carta aos Hebreus faz uma dura crítica a Esaú, descrevendo-o como profano, alguém que trocou algo de valor eterno por uma gratificação passageira. A venda da primogenitura não foi apenas uma troca de direitos legais, mas um reflexo de uma escolha espiritual. Esaú priorizou o imediato e o temporal, enquanto Jacó, embora agindo de maneira questionável, tinha em mente algo maior, a bênção de Deus que passaria de geração em geração. Se a venda da primogenitura já foi um golpe duro para Esaú, o próximo passo na história eleva a atenção a níveis ainda mais altos. Em Gênesis 27, Jacó, com a ajuda de sua mãe Rebeca, engana seu pai Isaque para receber a bênção que originalmente seria de Esaú. Esse evento é o ponto culminante do conflito entre os irmãos. Jacó se disfarça de Esaú, vestindo suas roupas e cobrindo-se com peles para imitar a aparência física de seu irmão. Isaque, já velho e com sua visão debilitada, acaba abençoando Jacó, acreditando que estava abençoando Esaú. A bênção, na tradição bíblica, era mais do que palavras de boa sorte ou encorajamento. Era uma declaração solene e irrevogável, que trazia consigo o favor divino e a promessa de prosperidade e domínio. Ao abençoar Jacó, Isaque estava transferindo para ele todas as promessas que Deus havia feito a Abraão, promessas de terra, descendência e bênção. Esse ato de engano, no entanto, geraria consequências devastadoras para toda a família. Do ponto de vista teológico, essa história levanta questões intrigantes sobre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Embora Jacó tenha obtido a bênção por meio de engano, o resultado final ainda estava alinhado com o plano de Deus, conforme revelado a Rebeca antes do nascimento dos gêmeos. Esse paradoxo entre o engano humano e a vontade divina ressalta a complexidade da narrativa bíblica. Deus, em sua soberania, utiliza até mesmo as falhas humanas para cumprir seus propósitos eternos. Historicamente, o engano de Jacó teve implicações profundas. Esaú, ao descobrir o que havia acontecido, ficou furioso e jurou matar seu irmão. Essa rivalidade resultaria em uma divisão permanente entre os descendentes de Jacó, Israel, e os de Esaú, Edom, uma inimizade que reverberaria ao longo dos séculos. No entanto, a jornada de Jacó estava apenas começando. A bênção que ele havia roubado lhe traria não apenas favor, mas também exílio, conflitos e, eventualmente, uma transformação que mudaria o curso da história. A fuga de Jacó marca uma virada crucial na narrativa dos patriarcas. Após enganar seu pai Isaque e roubar a bênção que pertencia a Esaú, Jacó não teve outra escolha a não ser fugir para salvar sua vida. Esaú, tomado por uma fúria devastadora, jurou vingar-se, prometendo matar seu irmão assim que o luto pela morte de Isaque passasse. Essa fuga, no entanto, não era apenas uma tentativa de escapar da ira de Esaú, mas também um caminho divinamente orquestrado que transformaria a vida de Jacó e o levaria a um encontro direto com Deus. Jacó, seguindo o conselho de sua mãe Rebeca, parte de Berseba em direção a Harã, onde habitava seu tio Labão. A viagem de Jacó não é apenas uma fuga física, ela simboliza um momento de transição espiritual. Ele está saindo da terra prometida, carregando a bênção da aliança de Abraão, mas ainda não plenamente consciente da magnitude dessa responsabilidade. É nessa jornada, quando ele está fisicamente exausto e emocionalmente vulnerável, que Deus escolhe se revelar de maneira poderosa. No Antigo Oriente Próximo, viagens longas como essa eram repletas de perigos. As estradas eram infestadas de salteadores e a travessia por desertos e montanhas era um desafio árduo. Historicamente,
As jornadas solitárias, como a de Jacó, eram associadas a momentos de reflexão e, muitas vezes, a transformações espirituais. Ele estava deixando a segurança de sua família e sua terra natal para enfrentar o desconhecido, tanto em termos físicos quanto espirituais. Durante a viagem, Jacó se detém em um lugar chamado Luz, que mais tarde ele renomearia como Betel, o lugar de Deus. É aqui, no silêncio e na solidão da noite, que Jacó tem uma das visões mais emblemáticas das Escrituras. Ele vê uma escada ou zigurate que se estende da terra ao céu, com anjos subindo e descendo por ela, enquanto o próprio Deus está no topo da escada. Essa visão está repleta de simbolismo e tem profundas implicações teológicas. A escada que conecta o céu e a terra representa a ponte entre o mundo humano e o divino. Deus, que anteriormente havia feito suas promessas a Abraão e Isaque, agora confirma essa mesma promessa a Jacó. Em Gênesis, Deus diz: "Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. A terra em que estás deitado, eu a darei a ti e à tua descendência. Estarei contigo e te guardarei por onde quer que fores." Aqui, vemos a reafirmação da aliança abraâmica: terra, descendência e bênção. Teologicamente, essa visão não apenas reforça a promessa de Deus, mas também marca um momento de renovação da fé de Jacó. Ele, que até então havia agido de maneira astuta e muitas vezes egoísta, agora se depara com a majestade e soberania de Deus. A escada simboliza a mediação entre o divino e o humano, uma ponte que prenuncia a vinda de Cristo, que seria o mediador definitivo entre Deus e a humanidade. É interessante notar que Jesus, em seu ministério, faz referência a essa escada ao afirmar que ele é o caminho pelo qual os anjos sobem e descem, indicando que ele é a ligação entre o céu e a terra. A reação de Jacó a esse encontro com Deus é cheia de temor e reverência. Ao acordar, ele exclama: "Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus." Jacó, que havia passado grande parte de sua vida manipulando e enganando para alcançar o que queria, agora estava diante da realidade de que Deus estava no controle de seu destino. Ele não estava apenas fugindo de Esaú. Ele estava sendo conduzido por Deus para cumprir um propósito maior. Em resposta a essa revelação, Jacó faz um voto solene. Ele toma a pedra que usou como travesseiro e a ergue como uma coluna memorial, derramando óleo sobre ela. Ele então promete que, se Deus estiver com ele, o guardar, prover-lhe pão e roupa e trazê-lo de volta em segurança à casa de seu pai, então o Senhor será o seu Deus. Essa promessa de Jacó reflete tanto sua confiança renovada em Deus, quanto sua contínua luta para compreender e confiar plenamente no Senhor. Seu voto é um pacto pessoal, mas também um reconhecimento de que ele é apenas um participante no plano soberano de Deus. Historicamente, essa prática de levantar uma coluna de pedra como memorial era comum no Antigo Oriente Próximo. As pedras serviam como marcos tangíveis de encontros divinos e promessas feitas, um lembrete físico da presença e da intervenção de Deus. Betel se tornaria um dos locais mais importantes na história de Israel, um lugar de culto e lembrança da fidelidade divina. Porém, a história de Jacó não parara em Betel. Ele ainda tinha uma longa jornada pela frente, e seu encontro com Deus não significava que seus desafios haviam terminado. De fato, ao chegar em Harã e encontrar-se com seu tio Labão, Jacó enfrentaria uma série de provações que o moldariam e refinariam seu caráter. Labão, astuto e manipulador, seria uma espécie de espelho do próprio Jacó. Através dos anos de serviço e engano mútuo entre eles, Jacó aprenderia lições de humildade, paciência e dependência de Deus. Mas o que aguardava Jacó em Harã? Ao chegar em Harã, Jacó finalmente encontra o que ele acreditava ser seu refúgio. No entanto, o destino, sob a providência de Deus, reservaria a ele uma série de eventos que iriam não apenas transformá-lo, mas também impactar profundamente o futuro de Israel. É nesse contexto que ocorre o encontro com as duas irmãs, Raquel e Lia, que não seria apenas uma história de amor e engano, mas um relato profundamente teológico e simbólico,
envolvendo o conflito entre a carne e a promessa divina. Logo após sua chegada à terra de Harã, Jacó se depara com Raquel, filha de Labão, junto ao poço onde ela cuidava do rebanho de seu pai. O texto bíblico descreve a cena de maneira simples, mas poderosa. Jacó vê Raquel e, em um impulso, move a pedra que cobria o poço, um ato de força, mas também um gesto simbólico de seu desejo de impressioná-la. A Bíblia relata que Jacó, ao ver Raquel, a beijou e chorou de alegria, reconhecendo nela a mulher com quem ele desejava passar o resto de sua vida. Raquel, na tradição bíblica e histórica, representa beleza, graça e amor. Ela é o objeto da afeição imediata de Jacó, a personificação de seus desejos e aspirações. Historicamente, no Antigo Oriente Próximo, o casamento tinha um valor estratégico, econômico e familiar. Mas no caso de Jacó e Raquel, vemos o desenvolvimento de uma narrativa mais emocional e pessoal. Jacó, que até então fora conhecido por sua astúcia e manipulação, agora se vê cativado por um amor profundo e verdadeiro. Contudo, o caminho de Jacó para o casamento não seria fácil. Seu tio Labão, um homem astuto e sagaz, percebeu o profundo amor que Jacó tinha por Raquel e propôs um acordo. Jacó deveria trabalhar para ele por 7 anos em troca da mão de Raquel em casamento. Jacó, consumido por seu amor, aceitou prontamente, e o relato bíblico nos diz que esses 7 anos pareceram poucos dias devido à intensidade de seu amor por ela. Entretanto, ao final desses anos de serviço, na noite do casamento, Labão o engana, substituindo Raquel por sua filha mais velha, Lia. Jacó, ao acordar na manhã seguinte, percebe o que havia acontecido e confronta Labão. O ato de Labão foi profundamente irônico, um espelho do próprio comportamento de Jacó no passado, quando ele havia enganado seu pai para roubar a bênção de Esaú. Historicamente, a cultura daquele tempo permitia que o casamento fosse arranjado pela família, e a primogenitura ainda tinha um peso considerável. Labão justificou seu engano dizendo que era costume na sua terra casar primeiro a filha mais velha antes da mais jovem. Esse ato de engano por parte de Labão carrega um simbolismo profundo. Lia, a irmã desprezada, representa aquilo que Jacó inicialmente rejeita, mas que está ligado ao cumprimento das promessas divinas. Assim como Jacó havia enganado seu irmão para obter a bênção, ele agora é enganado ao tentar seguir seus próprios desejos. Esse ciclo de engano sugere que Deus estava moldando Jacó através de suas próprias falhas, ensinando-o a confiar em sua providência, mesmo quando as circunstâncias pareciam adversas. Lia, descrita na Bíblia como alguém de olhos fracos, em contraste com a beleza de Raquel, não era o objeto do amor de Jacó. No entanto, a história de Lia é de grande importância teológica. Apesar de sua posição desfavorável aos olhos de Jacó, Deus viu que Lia era desprezada e abriu seu ventre para que ela tivesse filhos, enquanto Raquel permaneceu estéril por um longo tempo. Isso é um prenúncio do papel que Lia e seus descendentes desempenhariam no cumprimento da aliança de Deus. Lia deu à luz a 6 filhos para Jacó, incluindo Ruben, Simeão, Levi e Judá. De Judá viria o Messias, Jesus Cristo, mostrando que Deus, em sua soberania, escolhe frequentemente aqueles que são desprezados pelos homens para cumprir seus propósitos eternos. Lia, a esposa que Jacó não escolheu, tornou-se a mãe da linhagem messiânica. Este tema é recorrente em toda a Bíblia. Deus levanta os humildes e desprezados, exaltando-os para que seu plano se cumpra. O casamento de Jacó com Raquel, após mais 7 anos de serviço, desencadeou um conflito familiar profundo. Raquel, apesar de ser a amada, sofreu com a esterilidade durante muitos anos, enquanto Lia continuava a dar à luz filhos. O ciúme e a rivalidade entre as duas irmãs intensificaram-se, levando a uma série de ações desesperadas, como a oferta das servas Bilha e Zilpa como concubinas para Jacó, na tentativa de aumentar o número de filhos e garantir o favor de Jacó. Esse conflito entre as irmãs reflete a tensão entre o desejo humano e os planos divinos. Raquel, que era o amor de Jacó, não poderia gerar filhos por muitos anos, enquanto Lia, que não era amada,
foi abençoada com numerosos descendentes. Historicamente, a rivalidade entre esposas em contextos de poligamia era comum, especialmente quando a fertilidade estava envolvida. A capacidade de gerar filhos não apenas assegurava a posição de uma esposa dentro da família, mas também era vista como uma bênção divina, enquanto a esterilidade era frequentemente interpretada como um sinal de desaprovação divina. Jacó teve filhos de suas duas esposas, Lia e Raquel, e de suas concubinas, Bila e Zilpa. Lia, a esposa menos amada, deu à luz 6 dos filhos: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Raquel, a esposa favorita de Jacó, teve apenas 2 filhos, José e Benjamim. Já Bila, serva de Raquel, gerou Dan e Naftali, enquanto Zilpa, serva de Lia, deu à luz Gade e Asser. A distribuição dos filhos entre 4 mulheres já introduz uma tensão familiar complexa, repleta de rivalidades e disputas que moldariam o destino dos seus descendentes. Cada um dos 12 filhos de Jacó desempenharia um papel significativo na formação da nação de Israel. A história de Ruben, o primogênito, por exemplo, é uma história de perda e arrependimento. Embora tenha sido o primeiro a nascer, Ruben perdeu o direito de primogenitura por ter desonrado seu pai ao se deitar com Bila, uma das concubinas de Jacó. Isso abriu caminho para Judá, o 4º filho, assumir a liderança entre os irmãos, uma posição que teria implicações teológicas profundas. Da tribo de Judá viria o Messias, como profetizado por Jacó em suas bênçãos no final de sua vida. Por outro lado, Levi, junto com Simeão, foi protagonista de um episódio sangrento de vingança contra Siquém, após a violação de sua irmã Diná. Esse ato de violência selvagem desqualificou Simeão e Levi de receber a bênção da liderança familiar. No entanto, é interessante notar que, apesar desse começo violento, a tribo de Levi mais tarde seria separada para o sacerdócio, servindo no tabernáculo e, mais tarde, no templo, sem receber uma herança territorial específica, exceto as cidades designadas. Isso reflete a complexidade das bênçãos e maldições e a capacidade de Deus de transformar uma linhagem manchada em um serviço sagrado. Cada tribo também foi marcada por características e profecias particulares que moldariam seu papel na história de Israel. Judá, por exemplo, seria a tribo da liderança e da realeza. Naftali seria como uma corça solta, ele profere palavras formosas, Gênesis 49, 21, simbolizando uma tribo ágil e livre. Já Benjamim seria como um lobo que despedaça, Gênesis 49, 27, uma referência à sua ferocidade em batalha, característica vista mais tarde em figuras como o rei Saul. Teologicamente, as 12 tribos representam mais do que uma mera divisão territorial. Elas simbolizam a plenitude do povo de Deus. O número 12 na Bíblia frequentemente aponta para um senso de totalidade e propósito divino, como vemos nos 12 discípulos de Jesus no Novo Testamento, ecoando as 12 tribos do Antigo. Além disso, o fato de que essas tribos surgiram de uma família cheia de fraquezas, traições e conflitos, nos lembra que Deus não escolhe aqueles que são perfeitos, mas usa o que é imperfeito para cumprir seus planos. José, um dos mais célebres filhos de Jacó, é um caso à parte. Sua história de ascensão ao poder no Egito, após ser vendido como escravo por seus próprios irmãos, não apenas salvou Israel da fome, mas também mostrou como Deus usaria a linhagem de Jacó para abençoar as nações. No entanto, José não fundaria uma tribo em seu próprio nome. Em vez disso, seus 2 filhos, Efraim e Manassés, receberiam sua herança, resultando, tecnicamente, em 13 tribos. Contudo, como os levitas não receberam terra, mas sim o serviço sagrado, o número das tribos se manteve em 12 para fins de herança territorial. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe seu comentário e curta se você gostou. Lembre-se, Deus te ama e quer salvar a sua vida. Venha para Ele enquanto você tem tempo.